Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é a jornalista Déia Fernandes, começando mais uma live aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires, nessa segunda-feira, 7 de setembro. Para quem ainda não me conhece, sou Déia Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha com a temática de violação de direitos humanos no mundo muçulmano, perseguição religiosa e também com algumas temáticas ligadas a direitos humanos aqui no Brasil. Eu quero já agradecer ao pessoal que está entrando nessa live. Hoje eu comecei mais cedo, né? E eu pretendo que essa live... Boa noite, Jamília, Alfredo, boa noite ao pessoal que está entrando aí. Antônio Pereira, doutor Antônio de São Paulo, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Hermínia, eu agradeço a todos vocês que estão entrando e peço, gente, essa live é super importante. Super importante, eu peço a você que está ingressando agora na live para que compartilhe nos seus grupos, no seu Facebook, nas suas redes. Eu também vou lançá-la no YouTube, ou eu faço uma live, ou eu vou lançar essa live, vou ver como é que eu vou fazer. Mas é muito importante porque a Jihad também alcançou duas freiras brasileiras, e a gente precisa dar visibilidade a isso. Então eu peço a vocês que compartilhem ao máximo possível essa live. Quem não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá também, se inscreve, ativa o sininho, tá? Nós estamos também no Instagram, @EcoandoEVM, @DeaEVM, e estamos também no Instagram, Ecoando Voz _, Mártires sem underline. Então, muito boa noite. Eu pretendo ser muito rápida nessa live. Vou falar só de um assunto, tá bom? Que é essa notícia terrível que infelizmente não foi veiculada pela grande mídia brasileira. Alguns ficaram sabendo que hoje eu iria fazer uma live sobre a homossexualidade, o Islã. Como o Islã vê o homossexual. Mas, diante dessa notícia que eu recebi de um amigo, ele me informou, ele trouxe uma matéria mostrando que duas freiras brasileiras estão desaparecidas em Moçambique após um ataque jihadista. E eu fui procurar, isso tudo foi muito correndo, sabe? Não deu tempo nem de eu preparar bem a pauta para essa live, mas depois da live eu vou escrever um artigo, tá? Eu já comunico a vocês que eu vou escrever um artigo, porque esse assunto precisa ter visibilidade. Eu não vi nenhum jornal, eu fui no Google pesquisar para ver se algum grande jornal brasileiro, se algum jornal teria informado o que aconteceu com essas freiras, e não existe. Gente, como pode? Duas freiras desaparecidas em Moçambique depois de um ataque jihadista, e o Brasil não se mexe em relação a isso. Então eu preciso que você divulgue ao máximo essa live sobre essa situação, porque eu também, lógico, vou tomar algumas medidas em relação a isso, porque a gente está aqui para tentar socorrer esses cristãos que estão sendo perseguidos. Então eu tomei conhecimento só hoje desse tema que está sendo divulgado por algumas instituições católicas aqui no Brasil. Duas freiras estão desaparecidas desde o dia 5 de agosto. Gente, já tem mais de um mês. Tem mais de um mês que essas duas senhoras estão desaparecidas. O nome delas... vamos usar o nome. Uma delas é Eliane da Costa e a outra é Inês Ramos. Essas duas senhoras, segundo as matérias em sites católicos, uma delas tem 70 anos. É uma idosa, gente. E está desaparecida.
elas congregavam na Igreja Católica em Moçambique, numa cidade, na Diocese de Pemba, numa cidade chamada Mocímboa da Praia, que é uma cidade que está sofrendo constantes ataques terroristas. A gente vai falar já já disso. E os moradores, eles foram retirados foram expulsos dessa cidade. E o padre Kiwiriwi, eu acho que é assim o nome dele, Fonseca, ele deu uma entrevista para a Fundação Pontífica Ajuda a Igreja que Sofre, que é uma igreja católica, e ele trouxe essa triste notícia. Ele fala sobre esse ataque da cidade portuária de Mocímboa da Praia, que é no norte de Moçambique, e... cadê? Ele diz que a cidade já está há dias, desde agosto, há dias em luta contra os terroristas, e foi nesse momento que essas irmãs foram, infelizmente a gente nem sabe onde elas estão, se elas foram mortas, ele não sabe informar, se elas foram mortas ou sequestradas, até agora ele não tem informação, e o padre também diz que ninguém pode viajar para esse local, tá? Abre aspas para o padre. Quando a cidade foi ocupada, não havia sinal de telefone e, portanto, não conseguimos contactar as irmãs e pensamos que elas perderam seus celulares. Esperamos que elas estivessem vivas, mas sem possuir nenhum meio de comunicar. Porém, não tivemos ainda nenhuma notificação oficial. Segundo o padre, a região onde ocorreu esse ataque, onde essas duas freiras brasileiras sumiram, desapareceram, essa região está precisando de ajuda humanitária. Ele disse que na arquidiocese de Nampula, que onde estão refugiados pelo menos 5.000 pessoas, ele diz, o padre, que a maioria dessas pessoas é composta de mulheres, jovens e crianças que necessitam de ajuda humanitária porque não tem casa, não tem roupas e não tem nenhuma forma de se proteger, inclusive, dessa pandemia aí da Covid. Diz o padre também que as pessoas estão passando por um sofrimento insuportável devido ao terrorismo. Insuportável. Ele diz, é uma situação deplorável. Diz ele ainda, é estimado que houve mais de 1.000 mortes com casas queimadas, vilas abandonadas, pessoas obrigadas a viver em montanhas e outras a fugir sem absolutamente nada, procurando proteção em lugares com uma segurança relativa. E é a igreja a única instituição que está do lado dessas pessoas. Percebam, essa arquidiocese está cuidando de 5.000 refugiados, porque um grupo jihadista, que é filial do Estado Islâmico, tomou uma região onde fica um porto lá, no norte de Moçambique, e a gente não está vendo, infelizmente, nenhuma emissora, nenhum jornal no Brasil falando sobre isso. O padre diz que a Igreja Católica é uma das únicas instituições que não abandonou essas pessoas que estão numa situação deplorável. O padre diz que não foram só essas duas freiras que estão desaparecidos, né? Ele não sabe se estão mortos, se foram sequestrados, não sabe a situação. Mas ele diz que são aproximadamente 60 pessoas que se encontravam no convento, lá nessa comunidade, quando ocorreu esse ataque jihadista. Ou seja, são mais de 60 pessoas desaparecidas desde 5 de agosto em Moçambique, país de maioria cristã, eu vou trazer já os números, e
O mundo está calado, o Brasil está calado, e a ONU está calada, o Papa está calado. O nosso amigo Antônio Pereira está dizendo, nós católicos não podemos contar com a voz do Papa contra esses assassinatos de católicos. É uma situação muito triste, é verdade, doutor? É uma situação muito triste, realmente. Então, como pode, gente? Mais de 60 pessoas desaparecidas e o mundo está calado porque é na África, é num país pobre e porque esses desaparecidos, a maioria, segundo essa matéria de uma igreja católica, de uma instituição católica, a maioria dos desaparecidos são crianças e mulheres. População vulnerável está desaparecida. O padre também diz, cadê aqui? Que a crise humanitária que vive, eu peço a vocês que eu estou lendo, vendo algumas coisas aqui que eu tive que ir correndo, eu tive muitos compromissos hoje e eu não estava preparada para essa pauta, eu só tomei conhecimento agora à tarde, então eu separei o material, mas essa semana a gente ainda vai falar sobre a expansão da jihad na África. A África está sendo invadida, está sendo islamizada à força. O que está acontecendo na África é deplorável, deplorável. Essa região onde fica Moçambique não tinha histórico, pelo menos há 3 anos atrás, há mais de 3 anos atrás, de ataques jihadistas. Mas há 3 anos começaram esses ataques e a situação lá é deplorável. Parte do norte de Moçambique já está vivendo essa situação tenebrosa. E essa crise humanitária que se vive em Cabo Delgado, que é no norte de Moçambique, é o resultado, aqui a instituição católica informa, que é o resultado dos atentados terroristas que assolam esta região. Uma dimensão terrível face ao número de mortos e deslocados e a falta de recursos para acolher essa população. O padre Cantífula de Castro, que é diretor adjunto da Rádio Encontro, que é da Arquidiocese de Nampula, enviou uma mensagem à sede portuguesa da Fundação ACN, que é essa fundação católica ajuda a igreja que sofre. Diz ele nessa mensagem, na Arquidiocese de Nampula, cerca de 5.000 deslocados chegaram aos distritos de Meconta, Nampula e Rapalli. A maioria são mulheres, jovens e crianças que precisam de ajuda humanitária. Na verdade, falta espaço para ficar, comida, roupa e até material para a prevenção da Covid-19. Gente, cadê o Vaticano? Cadê a ONU? Não pode uma igreja católica ali nessa região ter condição para ajudar mais de 5.000 pessoas que que perderam os seus lares, perderam a sua dignidade por causa de ataques jihadistas que já acontece há muito tempo nessa região. As autoridades, tanto de Moçambique, que eu sei que estão tentando combater os jihadistas, mas a ONU, países no Ocidente precisam se solidarizar com essa situação e socorrer essas pessoas que estão sofrendo. Porque desde outubro de 2017, essa província de Cabo Delgado tem sido palco de grupos armados de jihadistas que há alguns meses se declararam filiados do Estado Islâmico. E segundo esse site católico, esses ataques estão aumentando de intensidade nos últimos meses. A Fundação Pontífica ajuda a igreja que sofre lá em Moçambique. Ela, inclusive, está pedindo ajuda para esses cristãos moçambicanos em vários projetos, para que reconstruam igrejas, para que ajude esses cristãos, ajude
os missionários. Então eu quero pedir para você que é católico, está assistindo agora essa live, você que ama os seus irmãos, você que nem é católico, não importa, você que puder ajudar, por favor, ajude também financeiramente essa instituição que faz um trabalho lindíssimo. Essa Fundação Pontífica ACN, como ela é costumeiramente conhecida, ela faz um trabalho maravilhoso e ela está ajudando esses 5.000 refugiados cristãos. Então, se você puder ajudar, ajude. É um clamor desses católicos que estão sofrendo terrivelmente em Moçambique. Nós precisamos ser voz e também aqueles que podem ajudar financeiramente, ajudem essa instituição católica. E um dado para vocês terem uma noção como a Jihad islâmica, a Sharia, é a maior ameaça que existe para toda a humanidade, principalmente para os cristãos. Moçambique é um país que tem maioria cristã e está sofrendo esses horrores. Milhares de cristãos desabrigados. Quando eles começaram a invadir, eles fuzilaram, decapitaram cristãos, tomaram terras de cristãos, como estão fazendo em toda a África. Possivelmente essa semana eu vou trazer para vocês uma live que eu vou preparar melhor, não vai ser corrida como essa, onde eu vou mostrar para vocês como a África está mergulhada nessa ameaça que está destruindo com a vida cristã lá. Lá em Moçambique, o percentual de católicos são 28,4%, de protestantes, 27,7%, dos chamados cristãos sionistas, são 15,5%, né? Porque é aquela coisa, são os cristãos que apoiam Israel. Os pentecostais evangélicos são 10,9%. E de muçulmanos, gente, são só 17,9%. Não são nem 18% de muçulmanos. E a grande maioria é cristã. Então vejam como é uma ameaça terrível. Esse país tem 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões de habitantes. E está passando por esses horrores, com menos de 20% de muçulmanos. E um detalhe, esses grupos jihadistas, que essa semana eu vou falar melhor, que eu já separei um material para falar sobre isso, porque o que está acontecendo lá é uma guerra civil. Tem sim moçambicanos jihadistas que querem implantar a Sharia, mas também tem ajuda internacional, principalmente da Tanzânia e também de alguns países da África, onde muçulmanos estão se unindo, se armando, tendo todo o apoio necessário para implantar a Sharia num país africano de maioria cristã. Então, gente, como eu falei para vocês, eu não quero me alongar nessa live, porque eu quero muito que ela venha se viralizar, que vocês ajudem nesse sentido, mas eu quero informar a vocês que, sabendo que 2 brasileiras estão em local incerto não sabido, nós não sabemos se elas estão vivas, se elas estão mortas, e o triste, gente, desculpa, mas eu tenho que ser realista com vocês, o triste é saber que a ministra Damares disse no ano passado que o Brasil seria a voz da igreja perseguida. Ela disse que ia se empenhar e que estaria ouvindo algumas instituições de direitos humanos para ajudar nessa causa de ajuda, apoio à igreja perseguida. E o que eu vejo hoje? Eu tomo conhecimento de 2 freiras, são brasileiras, são irmãs nossas, são brasileiras, estão desaparecidas. E a gente não vê a ministra Damares. Aí alguém pode falar, ministra Damares, o que tem a ver? Eu explico para vocês. O Ministério dos Direitos Humanos tem uma pasta de proteção global. É uma pasta que trata de direitos humanos a nível global. E essa pasta, uma das funções, segundo a ministra, é justamente socorrer, ajudar a igreja perseguida. Então, como pode... Nós tomamos conhecimento agora que desde 5 de agosto temos 2 freiras, uma sendo uma idosa de 70 anos. Volto a repetir o nome delas. Cadê o nome delas? Eliane da Costa e Inês Ramos.
Como pode essa situação estar acontecendo e o Ministério dos Direitos Humanos estar calado, não se posicionar no sentido de levar socorro e de trazer uma palavra de conforto para a família dessas freiras? Imaginem como está a parentela dessas duas senhoras que estavam lá fazendo um trabalho religioso, um trabalho humanitário, porque o trabalho da Igreja Católica em Moçambique é um trabalho lindo. Não é porque o Papa é irresponsável, porque o Papa apoia a Sharia, não é porque ele é responsável que a Igreja Católica, as instituições sejam. E eles fazem um trabalho muito bonito, porque a verdade tem que ser dita. E não vemos nem a ministra Damares, não vemos o nosso ministro das Relações Exteriores também se posicionando num assunto que é muito grave, porque nós precisamos nos preocupar com os nossos nacionais que estão lá fora socorrendo vidas. Então o Sérgio Ribeiro está falando, a Damares está sabendo disso? Né? Ele está perguntando aqui agora. Sérgio, eu estou até informando aqui, eu vou, como ONG, como instituição de direitos humanos, eu vou ingressar com um requerimento no Ministério dos Direitos Humanos, também no Ministério das Relações Exteriores e na Embaixada de Moçambique. Eu vou ingressar com um requerimento. Aliás, eu nem vi, gente, foi tudo tão correndo. Deixa eu até confirmar aqui. Cadê? Só um minutinho, gente. Eu tô assim, gente, desculpa, eu tô chocada. Eu vou ingressar também com requerimento na Embaixada de Moçambique, porque, segundo essa instituição católica, não há informação oficial sobre isso. Como pode duas brasileiras estarem desaparecidas depois de um ataque terrorista, jihadista em Moçambique e o país não se pronuncia oficialmente dizendo o que aconteceu? A gente sabe que o exército lá, inclusive está tendo apoio de exército também de países próximos. A gente sabe que está tentando combater esse grupo, que é uma filial do Estado Islâmico. Mas o governo de Moçambique precisa se pronunciar. Nós precisamos de respostas. Não podemos ter duas brasileiras numa situação dessa, que a gente nem sabe se morreram ou não. E não temos nenhuma informação. Eu procurei, gente, eu passei, assim que eu cheguei, eu fui correndo no Google procurar, nenhum jornal noticiou, fui procurar informações para ver se o governo de Moçambique tinha se pronunciado. Isso tem mais de um mês. Então, a minha postura vai ser essa, eu vou entrar em contato com o nosso representante, Robson Casagrande, em Brasília, tá? E eu vou ingressar, assim que ele puder, ele vai ingressar essa semana ainda com o requerimento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Requerimento, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Relações Exteriores e também a Embaixada de Moçambique. Vamos pedir informações. E você é fundamental nessa luta, nesse pedido desesperado por essas duas vidas que a gente nem sabe se realmente estão vivas. Não podemos permitir que isso aconteça, né? De não ter informação. Como pode, gente? Era para o Brasil todo estar se unindo, era para os cristãos brasileiros estarem orando, rezando, né? E também pressionando as autoridades. Eu estou pasma, eu estou triste, eu estou revoltada, porque eu mesma me senti assim, limitada, me senti... Você não tem noção. Eu, como ativista de direitos humanos, se não fosse um seguidor meu, eu não saberia disso. E eu agradeço a esse meu amigo, ao Carlos, que me enviou essa informação, tá? Você que tem informações de violações diversas, pode mandar para mim, porque são vários assuntos que eu estou tratando e nem sempre eu consigo ver sites católicos. E é muita informação, são muitas pautas. Mas hoje eu estarei escrevendo um artigo sobre essa situação, porque se o Ministério dos Direitos Humanos sabe dessa situação, não se pronunciou publicamente. Não se pronunciou. E não se pronunciou, então a gente não sabe se eles têm conhecimento ou não. Também estou tentando entrar em contato com a deputada Bia Kicis. Eu tentei falar, hoje eu falei com o assessor dela, um dos assessores, mas eu estou tentando, porque a Bia Kicis sempre me ajudou
nas minhas pautas. E eu queria muito que algum deputado abrisse a boca, algum deputado levantasse essa bandeira. Nós somos um país de maioria católica. Então, como pode acontecer esse desastre, essa tragédia, e nenhum deputado, nenhum parlamentar se pronunciar? Pelo amor de Deus, gente. A perseguição é uma realidade. E agora as vítimas são 2 católicas brasileiras. Isso precisa reverberar no país. Então, eu vou entrar em contato com ela, vou tentar entrar também em contato com alguns deputados. E hoje, queridos, quando eu terminar essa live, eu estarei escrevendo um artigo sobre essa situação. Porque, como eu falei para vocês, eu só fiquei sabendo disso hoje à tarde. Foi tudo muito corrido, eu tive que fazer uma pesquisa muito depressa. Mas eu vou escrever um artigo sobre esse assunto e eu peço a você, por favor, a Valéria está perguntando, o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, sim, é o Ernesto Araújo, que faz um trabalho belíssimo, sim. Ele não tem como saber tudo, mas existe uma gama de funcionários que tem a obrigação institucional de levar ao ministro essa situação. Então, assim, não tem desculpa para o Ministério das Relações Exteriores não divulgar e não mostrar o posicionamento do Brasil em relação a isso. Então, se há uma possível incompetência em relação a isso, esses funcionários precisam ser responsabilizados. Isso é muito sério. Foi falado aqui agora... cadê? Ai, meu Deus, peraí. Cadê aqui? Cadê? Só um minutinho, gente. Aqui, a Noeli está dizendo, primeiro tem que falar com Damares para depois acusá-la de negligência. Ô, Noeli, olha só, eu não estou acusando de negligência, eu estou deixando bem claro que é uma irresponsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos não ter se posicionado sobre isso. Senhora Noeli, é um absurdo, eu não estou sendo irresponsável, eu não estou atacando, eu estou falando uma realidade. A senhora Damares disse que o Brasil seria a voz da igreja perseguida. E acontece um fato que é público. É um público, não é uma coisa que é secreta, tá bom? É público. 2 freiras brasileiras estão desaparecidas. E a senhora Damares não se pronunciou nas redes sequer para trazer a sua comoção e dizer ao Brasil, é obrigação dela, senhora Noeli, é uma obrigação institucional. Se o assunto é público, ela tinha que divulgar, assim como o Ministério das Relações Exteriores, pelo menos uma nota dizendo que o Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos, tomou conhecimento dessa situação com 2 brasileiras e que está agindo. É obrigação dela, não é minha. A obrigação é do Ministério dos Direitos Humanos, porque eles têm equipe para tomar conhecimento dessa situação. Então, entendam bem, se não é uma instituição de direitos humanos, os brasileiros não iriam tomar... Uma instituição, não. Se não é uma instituição da Igreja Católica, que é de direitos humanos, e através dessa informação, a ONG EVM tomando conhecimento e partindo para a busca de informações e de medidas a serem aplicadas, o brasileiro nem ia saber. Isso não é justo. Então, o que tinha que acontecer era o Ministério dos Direitos Humanos soltar uma nota, ou mesmo, que era o melhor ser feito, ela vir às redes. Quando aconteceu, isso tem mais de um mês, não foi ontem. Quando aconteceu, o Ministério dos Direitos Humanos teve... notícia de que 2 brasileiras estão desaparecidas e nós estamos tomando as medidas necessárias. Não precisava nem dizer o que era. Mas imaginem a família dessas mulheres. E uma delas é uma senhora. Vamos nos colocar, gente, vamos sentir a dor desse pessoal? Não vamos nos preocupar com os políticos e com algumas autoridades. Vamos nos colocar agora no lugar dessas famílias. Não teve ninguém do governo para chegar. Nós estamos procurando informações. Olha, nós estamos agindo. Então, não trazer para o Brasil, não trazer para a família dela notícias e dizendo que o Brasil está fazendo é, sim, negligência da parte do Ministério dos Direitos Humanos. E sabe por que é negligência, senhora Noeli? Porque quando houve
o Dia Internacional do Orgulho Gay. Sabe o Dia Internacional do Orgulho Gay, quando os homossexuais LGBT de esquerda colocam crucifixo no ânus e fazem tudo quanto é tipo de aberração nas suas passeatas contra os cristãos? O site oficial da senhora Damares, através do Ministério, o site oficial do Ministério dos Direitos Humanos, tá? Tuitou dando parabéns para o Dia Internacional do Orgulho Gay, quando os cristãos são atacados pela militância LGBT. E eu denunciei isso, mas não deu em nada, porque tá tudo bem. Conservador aceita que se faça defesa à bandeira extremista contra os cristãos, desde que seja a Damares. Se for qualquer um, não, mas se for a ministra Damares, ela pode fazer isso. Então eu divulguei aqui. Fui atacada aqui na minha página, porque divulguei isso. Aí eu pergunto, vocês acham, você que está me seguindo, que não idolatra políticos, nem autoridades, só respeita, mas não idolatra, você acha justo o Ministério dos Direitos Humanos dar parabéns, celebrar, porque foi celebração, eu tenho um print, celebrar o Dia Internacional do Orgulho Gay, e quando duas freiras desaparecem, depois de um ataque jihadista em 5 de agosto, o Ministério está calado? Só em não ter acesso a essa informação, só em não divulgar essa informação ao povo brasileiro que paga seus impostos, já é uma irresponsabilidade. Então, desculpa, eu estou muito indignada, eu estou triste, eu já chorei hoje por causa dessa situação, eu fiquei altamente, porque, gente, assim, eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu me coloco no lugar, eu não sei se elas foram estupradas, eu não sei se foram decapitadas, eu não sei onde os corpos estão, eu não sei se estão vivas, eu não sei se uma delas vai ser escrava sexual, eu não sei nada de nada. E eu imagino, eu não sei, imagina a família dessa senhora. Então, eu vou... E tem mais um detalhe, já que vieram falar que o Ministério não é negligente. Um detalhe. Eu entrei, assim que os militantes, ativistas, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, esse pessoal todo foi preso, eu entrei com um requerimento por escrito pedindo posicionamento do Ministério dos Direitos Humanos, tá? Entrei, e teria que ser urgente, né? O Ministério não me respondeu, eu fui boicotada, desligaram o telefone na minha cara, eu já contei tudo o que aconteceu, não vou me alongar aqui. E só consegui uma informação, não como eu pedi, completa, porque o advogado de uma das partes que foi presa, eu não sei, acho que foi da Sarah Winter, eu não me lembro, mas um advogado esteve em contato com o Ministério dos Direitos Humanos e pediu, pelo amor de Deus, para eles me responderem. Só que eles não me responderam, até hoje eu não tenho um posicionamento por escrito como eu pedi. Eles só mandaram, depois que o advogado de uma das partes vítimas dessa violência estatal, né, da prisão do jornalista, da ativista. Então, eles mandaram para mim um e-mail, né, mostrando um link mostrando só tramitação de todos os processos. Não só o meu, de todos os requerimentos. Então, até hoje, o Ministério dos Direitos Humanos, comandado pela senhora Damares Alves, não respondeu a uma ONG sobre as medidas que tomou e outras situações que eu peço no requerimento. Isso, é claro que eles têm advogados, estão agindo e tudo, mas eu espero que o caso dessas freiras não seja trabalhado dessa forma. Por isso que eu vou tentar recorrer a deputados, porque o Ministério dos Direitos Humanos não tem uma preocupação sobre determinados temas. Essa é a realidade. E desculpem, queridos, eu não estou aqui para ser militante política. Eu não tenho partido, tá? Eu não tenho partido. Eu estou aqui para defender direitos humanos. E quando eu vejo duas brasileiras nessa situação, o meu coração explode. Então, desculpa alguma coisa aí, mas eu estou muito chateada, muito triste. E assim que eu ingressar com o requerimento, porque não depende de mim,
depende de um representante da ONG em Brasília, que é voluntário, ele não ganha R$1, tá? Ele não mora ali no plano piloto, ainda tem isso, né? Ele mora, não é por ali. Então, assim, eu dependo de um representante que faz um trabalho voluntário para a ONG para ingressar com o requerimento que eu vou fazer hoje. Enquanto a maioria vai estar dormindo, eu vou estar aqui no computador redigindo esse requerimento para entregar para o Robson Casagrande amanhã, para ver o dia dessa semana que ele pode ingressar para mim. E aí eu peço a vocês, por favor, gente, por favor, vamos divulgar. Eu não vou me alongar, que eu já até me alonguei demais. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa live. E o artigo, gente, o artigo que eu vou escrever, coloquem na página de tudo quanto é deputado, senador. Eu vou colocar todos os links, tudo que vai ser tratado. Se você tem amizade com alguém que esteja num nível de poder, né, ligado ao nosso querido presidente, que eu respeito muito, né, que você leve a ele, mas por favor, eu preciso ver o meu país trazendo nem que seja uma nota, mostrando o que o Brasil fez e quais são as informações que o governo de Moçambique tem depois de um mês desse absurdo. Então, eu quero me sensibilizar aqui, quero me solidarizar com a dor dessas famílias que não têm acesso à informação sobre as 2 freiras que estão desaparecidas. Isso era para ser manchete em todos os jornais do Brasil, mas não é. Não é, porque há uma campanha de desinformação para que a questão da perseguição contra cristãos não seja manchete no Brasil. Ainda que as vítimas sejam brasileiras. Essa semana, como eu falei, vai ter live, eu vou falar melhor sobre a situação da jihad na África, que é uma coisa insustentável. Inclusive, numa dessas matérias rápidas que eu li para a live, eu tomei conhecimento que o pessoal em Moçambique pediu ajuda para a Rússia, porque já teve aquele grupo, né, paramilitar lá da Rússia, o Wagner, aquele grupo famoso, tentou resolver o problema da jihad no Moçambique e não conseguiu. Outros grupos contratados no exterior também não conseguiram resolver e disseram que haveria um pacto, um acordo com a Rússia para a Rússia ajudar a fazer uma campanha militar, mas isso não foi confirmado pela Rússia. Então, assim, a gente vê, gente, que a África, quando não há intervenção ocidental, a jihad, né? Se a Rússia não entrar, que aliás eu lamento, né? A Rússia não é um bom exemplo para ninguém, não está preocupada com país nenhum. Se entrar, porque eles estavam pedindo uma base militar da Rússia lá. A gente sabe como é que vai ser. E o russo odeia cristãos, a gente sabe essa realidade, né? Enfim, é uma situação muito lamentável. Eu quero agradecer a todos vocês que se posicionaram aí. E hoje tem artigo, eu não sei que hora vai sair, né? Mas eu vou publicar o artigo aqui e peço a vocês que espalhem. Eu nunca pedi a vocês para espalhar um artigo como eu estou pedindo em relação a esse. Essas 2 senhoras precisam, ou melhor, a família delas precisa saber que nós nos importamos com elas. E o Ministério dos Direitos Humanos precisa se posicionar, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui. Uma boa noite para vocês e qualquer informação que eu tiver, vocês terão acesso. Aliás, eu vou também tomar umas iniciativas que eu não vou comunicar aqui por uma questão de estratégia. Mas para tentar ter uma informação mais rápida, eu vou usar assim, uns mecanismos aí que eu conheço e vamos ver se a gente consegue a informação. Não dá para ter paz sabendo que 2 brasileiras estão desaparecidas, tá bom? Meu muito obrigada para vocês. Amanhã tem live novamente. Uma excelente noite para todos e aguardem um artigo que logo, logo vai estar por aqui, tá bom? Um beijo, obrigada e até mais.